Vamos lá, li essa primeira parte aqui, maravilhosa. Cara, esse daqui tem muita coisa legal. Vamos parar um pouquinho mais aqui nesse primeiro capítulo, nessa primeira parte, porque tem muita coisa legal para falar sobre a apresentação de personagem e a apresentação de cenários. Vocês sabem muito bem que eu sempre falo sobre não apresente o seu personagem como se fosse uma ficha técnica, ou seja, você parar um parágrafo para falar dele. Porque Gisele era uma escritora, ela tinha 27 anos, morava sozinha em Salvador e ponto. Ou você também fazer a mesma coisa com o seu universo. Vai mesclando, criando camadas, apresentando de uma forma mais natural, mais fluida para o texto. E essa primeira parte tem um exemplo muito bom disso, tá? Vamos lá. A cabeça de Gisele Barreto estava apertada. O fato dela estar digitando furiosamente o teclado do seu quase finado notebook não ajudava nem um pouco a aliviar o aperto que sentia na mente. Isso já dá um estado de espírito da personagem, mesmo sem a gente saber como ela é fisicamente, mas já joga na nossa cara o quão agitada ou que ela está no momento de tensão. Sabe aquele início que eu falo? Que você coloca o leitor para iniciar a história quando tudo já está começando a acontecer na vida daquele personagem, né? Quando as coisas interessantes começam a acontecer na vida daquele personagem. E a gente continua. Por que tinha decidido virar escritora? Ninguém tinha lhe falado do perigo do bloqueio criativo. Ou se tinha lhe falado, preferiu ignorar, como sempre fazia com os fatos que lhe incomodavam. Aqui a gente descobre mais uma coisa sobre Gisele. Gisele era uma pessoa que ignorava os fatos que a incomodavam. Ela ignorava as coisas que não deveriam ser ignoradas, né? Tinha um prazo de entrega de manuscrito para a sua editora naquela mesma tarde. Então a gente já sabe que ela também trabalha em uma editora. Não tá assim, Gisele era uma jovem escritora que trabalha para uma editora. Olha como essa informação tá diluída aqui dentro desse parágrafo. E eu vou continuar. A gente vai ler esse parágrafo, primeira parte toda é curta, porque tem outros exemplos muito legais de como você fazer essa apresentação de personagem. Vão comigo. Não tinha conseguido terminar um rascunho apresentável para Kátia Amorim. Essa era a razão da sua mente estar fervilhando. Um maldito prazo, como ela odiava prazos. Mais uma informação da personagem, uma informação até pessoal. Como ela odiava prazos. E a gente já vê, e aqui a autora até justifica, por que a mente dela estava fervilhando, né? Logo no início aqui desse parágrafo, porque ela está eufórica com um prazo apertado. E a gente já começa a saber um pouco mais da rotina dessa personagem. Com um suspiro frustrado, levantou-se pela milésima vez com a desculpa que precisava beber água. Já descobrimos que ela é ansiosa. Não para quieta num lugar só. Afinal, é muito importante se manter hidratada no eterno verão, pausado apenas por uma breve época de chuvas ou inverno de Salvador, Bahia, certo? Pelo menos era isso que Gisele pensava consigo mesma toda vez que levantava da sua cadeira de escrita. Desculpa, né? Isso é faniquito de escritor que tá inventando desculpa pra não escrever. Gisele, tô te manjando. Aí fica inventando que tem. Por que não pega a garrafa aqui? Igual a minha, ó. Traz a garrafa aqui pra perto. Não que ela sentisse o calor cruel de sua cidade natal, pois sempre estava com o ar-condicionado ligado no máximo. Seu bolso sabia muito bem de seus costumes climáticos. A conta de luz no final do mês vinha caríssima. Isso é uma curiosidade engraçada. Mas olha como a gente apresenta aqui o universo, falando sobre como aquela atitude ansiosa dela também poderia ser influenciada pelo clima do lugar, que era Salvador, Bahia. Vou ser bem repetitiva aqui para vocês entenderem a diferença do que eu tô falando. Se fosse Gisele é uma escritora, X anos, uma jovem escritora, ela está atrasada para entregar o prazo, ela mora na Bahia, ela é ansiosa. Eu não preciso listar isso, sabe? Isso está descrito aqui no texto de uma forma natural, enquanto aquele personagem está em movimento. Vamos continuar. Com passos ansiosos, a jovem mulher de 27 anos, olha a idade dela só aparecendo aqui, saiu do seu escritório até a cozinha do seu apartamento de 2 quartos. Aqui a gente fala sobre o ambiente, que esse ambiente do apartamento dela vai ser, digamos que o núcleo central dessa história, no qual morava em uma solidão mais do que agradável, e encheu um copo qualquer com água
trincada de gelada. Enquanto isso, olhou de soslaio para o relógio de gatinho, um dos seus poucos objetos que deixava transparecer somente o taco, que estava na parede. Ou seja, mais uma informação dela. E olha, a gente já tem isso no terceiro parágrafo. É um momento em que estamos conhecendo aos poucos aquele personagem, né? Com alguns detalhes que fazem diferença. Eu não sei, eu gostei de saber que ela era otaku, até porque eu sou. Então eu achei legal saber que ela é, sabe? São aqueles pontos de contato que você pode ter com o seu leitor. Olha como legal. Que talvez ela é agitada e a leitora também é. Que talvez ela seja sempre atrasada, ou que não goste de prazos, e que a pessoa que tá lendo também se identifique, sabe, com essa agitação, ou com esse jeito dessa personagem. Isso é muito legal. Seus olhos se arregalaram de espanto, Gisele quase cuspiu toda a água que tinha na boca. O motivo? Ela tinha menos de meia hora para terminar um rascunho apresentável, se arrumar, pegar um Uber, atravessar a cidade engarrafada e chegar a tempo do almoço com Kátia. Eu gosto também, abri um parênteses aqui, gosto também dessa parte do narrador. Essa narradora, quanto eu gosto quando o narrador tem uma voz própria dentro da história. O seu narrador em terceira pessoa não é você. Não é você como autor. Você tem que dar uma voz para esse narrador. E aqui a gente vê a narradora meio que conversando também com o próprio leitor enquanto ela vai apresentando. Você sabe qual é o motivo, né? O motivo dela ter quase cuspido a água foi não sei o que, não sei o que lá. Ah, cadê? A desculpa que Gisele dava, sabe? Ela coloca a personalidade na narração dela e eu acho isso fantástico. Eu gosto muito disso. Tenta exercitar. É uma coisa que eu exercito sempre nas minhas histórias. Dar voz ao narrador. Dar uma personalidade, na verdade, acho que seria melhor. Dar uma personalidade àquele narrador. E aí, cada livro meu acaba sendo um pouco diferente. Ah, mas aí você não imprime a sua marca no livro. Não, a minha marca é justamente essa. Cada história minha tem um narrador diferente, porque eu acho que cada história tem um compasso diferente, né? Um time de se contar a história, um jeito, uma história mais séria, o narrador vai ser mais sério. Uma história, assim, mais contemporânea, mais moderna, ela vai ter uma narrativa que é um pouco mais íntima, né? Quando eu conversei com a Helena sobre isso, né, com a autora sobre isso, eu falei pra ela, eu indiquei pra ela, né, essa é uma história sobre amigas, né, sobre você conhecer uma pessoa, você conhecer uma amiga que tem a mesma atitude da Gisele, então conta como se essa personagem, sabe, como se essa narradora, né, eu ainda coloquei o sexo, né, como se essa narradora, ela ainda tivesse participando, envolvendo, às vezes até irritada com a própria Gisele por tomar determinadas atitudes, né? A gente chama de narrador onisciente e meio que intrusivo também, né? Porque ele meio que se intromete em alguns momentos e até palpita em alguns momentos da história. Então, vamos lá, continuando aqui, né? Então, o motivo que ela estava atrasada, ela precisava pegar o Uber e tal. Então, a Gisele sabia que fazer todas essas coisas era uma definição de missão impossível. Por isso, decidiu ser estratégica. Pegou correndo o celular, que estava do lado do seu computador, e entrou no seu aplicativo do Uber. Isso é legal, trazer marcas comuns para dentro do livro. Sabe por quê? Isso eu aprendi lendo o livro 50 Tons de Cinza, não me julguem. No livro 50 Tons de Cinza, ela fala muitas marcas de carro, de chá, de bebida e etc. E era curioso porque eu acabava pesquisando porque eram marcas que eu nunca tinha visto, ou que eu já tinha visto, mas eu queria saber, tipo, o modelo do carro que ela falou, qual era a marca de chá. E era uma marca de chá que tem no mercado aqui perto de casa, e toda vez que eu olho para aquele chá, eu lembro dessa história. Isso é legal meio que para associar. Tudo bem que ali era uma marca de chá muito específica, aqui é o Uber, um pouco mais comum. Mas ainda assim, traz um ponto de similaridade. Quem nunca pegou Uber, né? Tipo, ok, tem gente que nunca pegou. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela não gosta de pegar Uber, ela gosta só de pegar táxi. Um beijo pra você, amiga. Mas tem essas pessoas, elas existem. Mas tem pessoas, mas a maioria das pessoas já passaram, ou pelo menos conhece, né? Isso dá um ponto de similaridade também
com o leitor, né, dele se enxergar nessa situação. Quem nunca fez isso, gente? De, caraca, eu tô atrasada, vou chamar o Uber, vou botar o Uber aqui, o tempo que o Uber tem pra chegar aqui em casa, o tempo que eu vou, sei lá, trocar de roupa, botar um sapato, sair correndo, porque eu já tô mais que atrasada. E sobre marcas, né? Ah, mas eu posso citar nomes de marcas na minha história? Pode. Pode, porque nunca foi outro. Você não pode dizer que foi você que inventou o Uber, né? Ou que aquilo dali é um nome criado por você. Ela diz, é o aplicativo Uber que é comum para todas as pessoas, enfim, né? Você pode citar marcas. Na verdade, você tá fazendo propaganda gratuita para aquela marca. Ela não vai nem ficar chateada, tá? Ela não se incomoda. Quando as pessoas falam, ai, não pode citar o nome da marca, não é porque a marca se incomoda de ser citada, não. Geralmente é porque aquele programa, aquela pessoa que não quer citar o nome da marca, não quer fazer propaganda gratuita para aquela marca. Então, tipo, não vou fazer propaganda gratuita. Se ela quiser propaganda, ela que me pague para eu falar o nome dela. Então, é por aí. Não é porque, não posso falar o nome da marca. Não. Eles não querem fazer propaganda gratuita para aquela marca. No seu livro, eles estão adorando que você tá fazendo propaganda gratuita para eles, entendeu? Desde que você não fale, essa marca é minha, porque essas marcas são registradas, esses nomes são registrados e você não pode usá-los como se fosse seu. A pessoa não pode criar uma outra empresa Uber, pelo menos não no mesmo ramo de transportes. No ramo de transporte. Vamos ver, transporte, aqui eu ia falar transporte urbano. Mobilidade urbana, era esse o termo que eu queria achar. Mas, dependendo do registro, isso é uma curiosidade, tá, gente? Dependendo do registro, eu posso até abrir uma livraria ou uma editora que se chame Uber e a Uber não implicar com isso porque são marcas em setores completamente diferentes. Mas como ela teve prioridade no nome, ela pode sim implicar. Não, nem você sendo de outro ramo, você pode registrar sua marca como Uber também. Não interessa, por mais que seja outro ramo e etc. Pode sim também fazer isso. Mas, por que eu tô dizendo isso? Sei lá, curiosidade. Mas você não pode dizer que é seu, né? Não é o seu nome e etc. Não foi o nome que você inventou, que é uma marca. Era por isso que eu tava falando isso. Mas você pode citar sim. E eles não vão nem ficar chateados com isso, não. Continuando. Aí ela colocou o endereço lá e fez o que eu falei, né? Tipo, colocou o endereço pro restaurante e aí ela tinha uns 5 minutos pra se arrumar. Por sorte, Gisele tinha separado uma roupa um pouco formal. Um blazer e uma saia lápis e sapatos combinando. Já tinha tomado banho e penteado o cabelo curto Chanel. Mais uma informação que a gente tem de Gisele um pouco lá na frente. É isso, é montar o quebra-cabeça daquele personagem dentro dessa primeira parte. Você tem como começar a sua história com 3 partes, né? Você pode chamar a atenção do seu leitor com 3 partes. Com o universo, o personagem ou a trama. E nesse caso, e na trama como um todo, o destaque é a personagem. Não é o universo é a Bahia. Não que a Bahia não seja um bom universo, tá, gente? Mas é porque é um universo normal, né? E ela não aprofunda o universo ali, a Bahia, não é, nossa, vou exaltar a Bahia e os personagens vão me ajudar a fazer isso. Não, a personagem mora lá e isso ajuda mais o clima da história e tal. Inclusive, é onde a autora mora. Eu acho muito legal quando vocês levam as suas histórias pro Brasil, gente, a gente tem que ter orgulho de onde a gente mora, de onde a gente vive e etc. Mas, enfim, voltando pra história. Você consegue fazer também focada na trama, mas ali a trama também, que ela é uma escritora e tem que entregar uma história num prazo, ou o que a gente vai desenrolar mais pra frente, que ela tem meio que um triângulo amoroso, né, que vai se surgir meio que nessa história, ela com esse beco sem saída, com essa relação que ela não consegue se desenrolar e tal, o que vai acontecer? Isso eu tô contando porque tava na sinopse, tá, gente? Não é spoiler, não. Então, tudo isso, né, toda essa trama ainda assim é para ressaltar a personagem. Então, a personagem é o foco. Então, a autora usou toda essa primeira parte do primeiro capítulo para apresentar a personagem pra gente.